trabalho monográfico de conclusão do curso, decadente ao sentido do Rodrigues, irá tratar sobre o tema prescrição penal virtual enquanto instrumento de seguridade processual. Aqui presente a professora mestre Vila Medina, o professor doutor José Monroy, pessoas que com certeza abrilhantarão a apresentação da acadêmica, pessoas com as quais eu tenho orgulho de dividir aqui o espaço na academia, pessoas com as quais eu tenho uma grande amizade, com certeza irão prestar um grande papel. Cíntia, você tem de 10 a 15 minutos de apresentação, tá? Se extrapolar um pouquinho, não tem problema. No segundo momento a gente passa para as perguntas, a gente vai fazer umas questões com relação ao seu trabalho, e no terceiro momento a gente vai em sessão fechada deliberar acerca da sua nota. Aí você tem que dar licença para mim, jogo rápido, ninguém fica tentando ficar. Mas assim, foque em cima da sua tese, discorra bem sobre o seu trabalho, não se preocupe, que você está muito mais um bate-papo com amigos do que qualquer outra coisa. A tranquilidade acima de tudo que é o que vai montar aqui. A palavra é sua, você fica à vontade, você precisa contar o tempo? Não? Então, fica à vontade, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Cíntia Jorge, acadêmico do 10º semestre do Manteiro do Túlio. Quero agradecer primeiramente ao professor orientador Rafael Chaia pela dedicação e paciência por todo o trabalho. Saúdo igualmente os professores integrantes da pós-examinadora, o professor José Monfroy e o professor Vila Medina, bem como os demais presentes. Bom, o meu trabalho é a prescrição penal visual enquanto instrumento de celeridade processual. Indo esclarecer de antemão o motivo de tal escolha. Durante o período considerado na minha faculdade, eu estagiei no Fórum de Camaponga, segunda vara civil e criminal. No terceiro semestre, o juiz chegou para mim e falou assim: Cíntia, a gente está com um problema sério contra a superlotação de processos e eu quero que você vá até o cartório e pegue uma lista dos processos criminais e analise-os quanto à prescrição. Comece pelos mais antigos, me deu um livro sobre prescrição penal para ler uma sexta-feira e falou: segunda conversaremos. E o resultado foi no aniversário, prescrição penal visual enquanto instrumento de celeridade processual. Bom, esse trabalho quero discorrer sobre um tema que muito tem causado discussões no âmbito do direito brasileiro, que é a prescrição penal. No primeiro momento, abordarei a respeito da sua conceituação e das espécies. E no segundo momento, aprofundarei a respeito de uma delas, que é a prescrição visual, o instrumento principal do meu trabalho. Bom, a prescrição penal, ela nada mais é do que a perda do poder dever de punir o infrator ou de exercitar a sanção a ele imposta dependendo do momento da sua aplicação, em razão do critério técnico. A prescrição penal ela é dividida em dois grandes grupos: a prescrição da prescrição punitiva estatal e a prescrição da prescrição executória estatal. A primeira, por sua vez, se subdivide em três: propriamente dita, considerada como simples, a superveniente e a retroativa. A quarta eu vou deixar, porque é exatamente a que eu vou estudar depois. Pode passar, por favor. Bom, eu vou discorrer um pouquinho de cada um antes de entrar na prescrição visual, para os senhores entenderem melhor do que se trata o assunto. A prescrição da prescrição punitiva propriamente dita, ela é prevista no artigo 109 do Código Penal. Ela ocorre antes do trânsito de julgado da sentença penal condenatória e o seu cálculo prescricional é feito com base na pena em abstrato. Vou dar um exemplo para os senhores entenderem. Seu João pratica o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 caput do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 20 anos. E a gente jogando na tabela do artigo 109 do Código Penal, que possui a tabela dos prazos prescricionais, nesse caso é de 20 anos. Ou seja, esse processo do seu João, ele deve ser julgado sem prejuízo das causas de interrupção e suspensão da prescrição existente, no prazo de 20 anos, para que não ocorra a prescrição da prescrição punitiva simples. A segunda espécie de punitiva é a superveniente. Essa, por sua vez, é prevista no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Ela ocorre antes do trânsito julgado da sentença e aqui, diferente da primeira, o prazo prescricional é baseado na pena em concreto, ou seja, naquela aplicada na sentença. E o seu momento de aplicação é entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado. Vou dar um exemplo para melhor entendimento. Seu João pratica o delito de homicídio simples, previsto no artigo 121 caput do Código Penal, é condenado por uma sentença apenas de 6 anos de reclusão, com o prazo prescricional nesse caso de 12 anos. A sentença foi publicada, o MP deixou transcorrer o prazo recursal, ou
Só que, conforme a denominação das duas, a superveniência ocorre depois da sentença e a retroativa retroage, ou seja, antes da sentença. Ela é como se fosse a simples, os momentos de aplicação são os mesmos da simples, só que aqui é baseado na pena concreta e aquela na pena em abstrato. Exemplo, o Sr. João pratica o delito de receptação, artigo 180 do Código Penal, é condenado a sentença de 2 anos, prazo prescricional, portanto, é 4 anos. Aí a gente verifica que o recebimento da denúncia até a sentença decorreu mais de 4 anos, então está prescrito o processo pela punitiva retroativa. E por fim, que é o outro grande grupo, a executória. A executória, ela ocorre depois do trânsito em julgado da sentença final condenatória. O seu cálculo prescricional é feito com base na pena em concreto e ela ocorre do trânsito em julgado da pena até o trânsito em julgado da sentença até o cumprimento da pena. Exemplo, o Sr. João, pratica o delito de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, é condenado a sentença de 3 anos. Transitou em julgado a sentença, decorreu mais de 8 anos, ou seja, prazo prescricional, sem que o Sr. João iniciasse o cumprimento da pena, portanto, prescrito pela prescrição executória. Senhores, feitas essas considerações, eu passo a discorrer, portanto, da prescrição virtual, que é uma outra espécie de prescrição punitiva, embora isolada, mas não menos importante, que é o objeto principal do meu trabalho. A prescrição virtual, ela é denominada pelos juristas brasileiros também como projetada, antecipada, perspectiva, hipotética e diversos outros nomes. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, ou seja, não possui embasamento legal, não é positivada. E a prescrição virtual, ela nada mais é que o reconhecimento da prescrição retroativa antecipadamente pelo juiz, que com base nos elementos objetivos e subjetivos do processo, ou seja, as circunstâncias do artigo 59, casos de aumento de munição, agravantes, atenuantes, enfim, o juiz ele consegue antecipadamente analisar esses elementos e ver que o processo, embora ainda não esteja prescrito, o estará quando da sentença. E a finalidade dessa prescrição virtual nada mais é que dar um novo rumo no sistema judiciário brasileiro hoje, que todos nós sabemos que está com déficit. A crítica a pior crítica que o judiciário tem recebido hoje é quanto à morosidade dos processos, em especial dos criminais que nos interessa aqui. O problema também é que, embora a prescrição virtual tenha todas essas qualidades, essas características boas, o Estado ainda tem uma resistência muito grande contra esse instrumento. Eu não sei se por conservadorismo tem sentido ficar preso ao positivismo exacerbado. O fato é que, quando trata-se de instrumentos como prescrição virtual que ainda não são legislados, o Estado, todo o poder do Estado ainda tem uma breca, com medo de gerar impunidade, enfim. Ele ainda tem uma resistência muito grande. Pode passar, por favor. A prescrição virtual, ela tem ligação com vários princípios constitucionais. Os principais são a celeridade processual, economia processual e a efetividade. A emenda constitucional de número 45 de 2004, ela inseriu a celeridade processual e o princípio da razoabilidade nos princípios de direitos fundamentais do indivíduo. A economia processual, ela nada mais é que o Estado prestar a tutela jurisdicional da forma mais econômica possível. E a efetividade, por fim, ela é o direito de todo e qualquer cidadão ter a sua tutela prestada da forma célere e eficaz. E a gente não pode deixar de lado o interesse de agir. Todo processo, toda ação, para ela poder dar seguimento, para ela poder ser instaurada, ela tem que ter as 3 condições da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de parte e, por fim, o interesse de agir, que é o que interessa para a gente. Senhores, um processo que já está fadado ao sucesso, que de antemão a gente já consegue ver que vai estar prescrito, ou seja, só vai gerar dispêndio de tempo e gasto, não tem interesse de agir do Estado em dar continuidade nessa ação. Então é por isso que ela deve ser extinta a punibilidade do réu, já vamos verificar a possibilidade da prescrição virtual. Bom, eu vou dar um exemplo rapidamente para os senhores entenderem como que é a prescrição virtual. A prescrição virtual é assim.
O senhor João pratica o delito de furto, artigo 155 do Código Penal, cuja pena abstrata é de 1 a 4 anos. Ele praticou o furto em janeiro de 2004. Em fevereiro de 2005, ele fez a sua denúncia recebida. Começou-se a instrução processual. Quando o juiz deu conta, já havia se passado mais de 4 anos e ainda não havia terminado a instrução processual. Então o juiz pegou e falou assim: não, peraí, o seu João é primário, é de bons antecedentes, possui boa conduta social, enfim, o artigo 59 todo favorável para ele. Não tem nenhuma causa de aumento, não configurou nenhuma agravante, ou seja, o processo dele, ele vai receber uma pena mínima, ou seja, de 1 ano. E se for um pouquinho maior, não vai ser muito afastado. Então, provavelmente não, certeza que o seu João vai ter a pena retroativa, a prescrição retroativa. Então, para que eu vou continuar com um processo desse, sendo que eu posso dar preferência aos outros processos para que não ocorra prescrição com ele? Então, é essa a prescrição virtual. E, recentemente, o STF me surpreendeu, porque em março de 2012, esse ano, ele julgou o inquérito 584 e reconheceu a prescrição virtual. Eu vou contar rapidinho como foi esse inquérito. O réu é um deputado, Dr. Edmar Moreira. E praticamente foi assim. Ele foi denunciado pela prática de apropriação indébita referente a umas contribuições previdenciárias de uma certa empresa. Só que, durante o processo, o deputado completou 70 anos. E como sabemos, de acordo com o artigo 115 do Código Penal, ele tem direito à redução do prazo prescricional pela metade. Ou não considerar os 20 anos da data do fato, ou maior de mais de 70 da data da sentença, que é o que ocorreu com ele. Então, os desembargadores falaram assim: peraí, o prazo prescricional aqui é de 12 anos. Então, se ele tem esse benefício da redução, vai para 6 anos. Mesmo que for aplicada a pena máxima para ele, vai estar prescrito. Então, não tem por que a gente continuar esse processo, falta interesse de agir. Então, senhores, eu considero esse julgamento da STF um passo extremamente importante no sistema judiciário brasileiro. Pode passar, por favor. Senhores, feitas essas considerações, eu só tenho a dizer que eu, sinceramente, não compreendo a postura do Estado até essa repulsa, na verdade, pelo Poder Legislativo, ter essa repulsa à prescrição virtual. Porque todos nós sabemos que o direito é dinâmico, e cada dia que se passa, mais se faz necessária a aplicação de medidas para melhorar a máquina judiciária. E, sinceramente, é lastimável um processo que esteja na capa dos autos, que estará prescrito e o Estado continuar demandando tempo, gastando dinheiro e deixando outros processos que poderiam ser considerados e julgados também para que não ocorra prescrição. Então, a prescrição virtual, ela pode ser um instrumento que foi legislado cautelosamente, de tamanha importância para o Estado, para que ele possa definitivamente fazer o seu poder jurisdicional valer a pena e respeitar definitivamente os princípios garantidos todos na